Por que tarda o pleno avivamento de Leonard Ravenhill? Um avivamento em um monte de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor, que me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eram muito numerosos e estavam sequíssimos. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então profetizei, e segundo o que me for ordenado. E o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Ezequiel, capítulo 37. Haveria na história humana, fosse sagrada ou na secular, um quadro mais ridículo que esse? É a encarnação da desesperança. Quem pode dizer que já pregou para uma plateia de surdos mudos? Um pregador lida com possibilidades, mas o profeta com o impossível. Isaías tivera uma visão de sua nação, em que ela estava coberta de feridas purulentas. Mas aqui, a enfermidade avançara e dera lugar à morte, e a morte, à desintegração orgânica. Agora ali estava um monte de ossos desarticulados. A própria imagem do desespero era uma situação que poderia ter uma legenda em letras garrafais, sem solução. Para se realizar o que é possível, não é necessário ter fé. No entanto, basta uma quantidade insignificante dessa substância que possui a força do átomo para realizar o impossível, já que um fragmento do tamanho de um grão de mostarda será suficiente para realizar muito mais do que imaginamos. O que Deus pede dos homens é que façam, não o que são capazes, mas sim o que não são capazes. Pede que unam sua incapacidade à onipotência dele, para que a palavra impossível seja riscada de seu dicionário. Os profetas são homens solitários. Andam sozinhos, oram sozinhos. O próprio Deus, ao criá-los, os faz diferente do homem comum. Não são fabricados em série. O divino princípio da seleção é inescrutável. Mas que ninguém se desespere ou se julgue inútil por achar-se velho demais. Moisés estava com 80 anos quando assumiu a liderança de um povo escravizado e abatido, os filhos de Israel. George Miller viajou a vários países do mundo mais de uma vez e pregou a milhões e milhões de pessoas a viva voz com 70 anos. Quanto a Ezequiel, ele não convocou reuniões de comissões, nem enviou cartas missionárias solicitando ofertas e orações, não levantou fundos para seu ministério e detestava a publicidade. Mas a situação com que se defrontava era questão de vida ou morte, e a obra de evangelização também não é. Portanto, será bom que nossos evangelistas abram os olhos para que a satisfação teológica que proporciona aos seus ouvintes não arranque deles apenas uma simples exclamação: que homem inteligente, deixando-os aparecer em trevas. Então Deus ordenou a Ezequiel que dissesse ao seu monte de ossos secos: erga-te e lança-te no mar. Ele o disse, e foi o que sucedeu. Ali estava uma maldição. Saberia ele revogá-la? Ali havia morte. Seria ele capaz de transmitir vida? Ele não fez nenhuma exposição doutrinária. Caros irmãos, ouçam, o mundo não está querendo mais definições do Evangelho, e sim novas demonstrações do poder dele. Onde estão os homens de fé? Não os doutrinadores, para operar nesses dias de tanta desesperança política e espiritual e de tanto desregramento moral. Não é preciso ter fé para amaldiçoar as trevas, nem citar estatísticas sinistras, evidências de que as barreiras se desmoronam e que a avalanche da impureza infernal encobriu esta geração. Doutrina? Já a temos de sobra. Enquanto o mundo enfermo, triste, saturado de sexo, sobrecarregado ao peso do pecado, perece de fome espiritual. E nesta hora sombria, quando o mundo está adormecido em trevas, a igreja dorme em luz. E é assim que Cristo é ferido na casa de seus amigos. E uma igreja trôpega é chamada zombeterianamente de impotente, enquanto anualmente gastamos montanhas de papel e rio de tinta para reimprimir os escritos de mortos. O Espírito Santo está aí, vivo, procurando aqueles que queiram humilhar-se e confessar que, apesar de verem, estão cegos. Aqueles que estejam dispostos a pagar o preço do quebrantamento e lágrimas, para então buscarem a unção do poder divino num reconhecimento sincero de sua pobreza de alma. Faz alguns anos, um pastor pregou à porta de sua igreja uma tabuleta com os seguintes dizeres: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Esse é o tipo de desespero que agrada a Deus e deixa o inferno desalentado. Loucura, diz você. É verdade, uma igreja sóbria demais não tem valor algum. Nesses dias estamos precisando de homens bêbados com o poder do Espírito Santo. Será que Wesley, Whitefield, Finney, Hudson Taylor foram pessoas excepcionais? De modo algum. Se entendo corretamente o livro de Atos, eles eram homens muito normais. Parece que a bomba atômica perturbou todo mundo, menos a igreja. Nós nos entregamos a intermináveis discussões sobre a soberania de Deus e as dispensações, e ignoramos nossa pobreza espiritual. Enquanto isso,
o inferno vai só se enchendo. Com o comunismo dominado pelo mundo, o modernismo na igreja e a moderação dos grupos fundamentalistas. Será que Deus vai encontrar um homem para colocar na sua posição de brecha? Como Ezequiel se colocou? Meus irmãos pregadores, hoje em dia nós gostamos mais de estar acomodados do que sentir as dores de parto. É por isso que ocorrem tão poucos nascimentos. Que Deus nos mude, que Deus nos mude e rápido. E um profeta que se encontre em descompasso com essa igreja que se acha desarticulada. Já vai muito adiantada a hora para que surjam novas denominações. Neste momento, Deus está preparando seus Elias para a última e grande ofensiva mundial contra a impiedade, seja ela política ou de outro tipo, mesmo com máscara de religiosa. O último e grande avivamento, gerado e operado pelo Espírito, será o rompimento dos velhos odres do sectarismo pelo vinho do novo do Senhor. Aleluia! Observemos que Ezequiel foi levado pelo Espírito, e como qualquer ser humano, ele deve ter estremecido com o apavorante quadro daquele monte de ossos secos. Mas da fé do profeta dependia o destino de milhares, talvez de milhões de pessoas. Da fé dele, não de suas orações. Muitos oram, mas pouco têm fé. Que tremor santo deve ter passado a sua alma em ver aquilo. De espectadores, apenas o céu e o inferno. Se Ezequiel vivesse nos nossos dias, certamente iria tirar uma fotografia deles para a imprensa. Depois, preocupado com estatísticas, iria contar os ossos. E quando as coisas começarem a se agitar, iria chamar outros para vê-lo operar, para que o colocassem na ordem certa no ranking mundial dos evangelistas. Mas Ezequiel não agiu assim. Vejamos o que ele diz. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Aí é a questão. Ele se tornou um tolo para Deus. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor? Loucura? Insanidade total. Ele disse para os ossos, ouvi, embora eles não tivessem ouvidos. O profeta fez o que lhe for ordenado. Mas nós, para evitarmos constrangimento, modificamos as ordens de Deus, e assim passamos uma vergonha maior. Mas Ezequiel obedeceu, e Deus operou, como sempre. Houve um ruído. Disso nós gostaríamos. Mas ele não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. Deus poderia ter insuflado a vida desse monte de ossos com apenas um sopro de seus lábios, onipotentes. Mas não, seria preciso uma série de medidas. Primeiro, ossos que batiam contra ossos e se ajuntaram. Cada osso ao seu osso. Agora, já não são mais um monte de ossos. Um fenômeno desses nos deixaria desorientados, mas não Ezequiel. Mas de que vale um bando de esqueletos? Eles poderiam, por acaso, lutar as guerras do Senhor? Será que em tal estágio poderiam honrar o nome de Deus? Hoje, em nossas igrejas, há muitos guias cegos, contando esqueletos que vão à frente. Estão andando, claro, mas ainda não nasceram. Ao ver suas lágrimas, dizemos, creia nesta promessa. Contudo, ainda não possuem vida. Falta carne sobre os esqueletos. Depois eles revestiram-se de pele. E ainda assim, teremos apenas um vale cheio de cadáveres. Seria eles de algum valor para Deus? Por enquanto não. Têm olhos, mas não veem. Mãos, mas não podem lutar. Possuem pés, mas não podem caminhar. É nesse estado que ficam aqueles que vão à frente, caso não ocorra um último ato. Profetizei como ele me ordenara. Ezequiel perseverou e resistiu ao tanque das dúvidas. Em vez de se sentir desanimado à vista dos esqueletos e cadáveres, acreditou que Deus estava com ele e, a sós com Deus, perseverou. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E hoje, quem é que pode dizer isto? Profetizei enquanto ele me ordenara e viveram. Nós, os pregadores, podemos facilmente atrair multidões. Com vistosos cartazes de propaganda, seguimos com divulgações, pregações pelo rádio, conseguimos isso. No entanto, nem ao menos temos certeza de que ele nos chamou para o ministério. Estamos sentindo de fato, de todo o coração, um peso pelos que estão se perdendo. Será que o fato de que 85 pessoas estão morrendo sem Cristo a cada momento nos causa pesar? Transforma nosso cântico em lamento e nos coloca em um espírito angustiado? Será que neste exato momento poderíamos citar o rosto do Deus vivo, já que Ele está sempre olhando para nós e dizer, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho? Será que poderíamos realmente afirmar, o Espírito do Senhor está sobre mim, ungindo-me para pregar o Evangelho? Somos conhecidos no inferno? Quero dizer, será que os demônios podem dizer de nós, conheço a Jesus, sei quem é o pastor fulano? Ou será que quando pregamos, eles indagam, mas quem é você? As pitonisas políticas não nos oferecem augúrios muito auspiciosos, e os maiores estadistas do mundo hoje estão tentando cantarolar para ver se conservam um ânimo um pouco mais elevado. O cidadão comum observa tudo confuso, enquanto as diversas seitas tentam mostrar-lhe o caminho do céu, cada um à sua maneira. E esse cidadão já ouviu a pregação do evangelho com os ouvidos físicos, mas os seus olhos nunca viram, e sua alma nunca experimentou a visitação divina. E ele tem todo o direito de nos perguntar, tá bom, mas onde está o seu Deus? O que lhe responderemos? Uma das experiências mais penosas do ser humano é encarar a verdade de frente.
Achamos tão acostumados às pregações que, ao ouvirmos o sermão, quase já sabemos o que o pregador irá dizer no momento seguinte. Mas a espada dele está cega, se comparada com a verdade de 2 gumes que nos oferece o Espírito Santo. Temos a impressão de que os pastores e os pregadores do mundo todo levantam o mesmo clamor de desalento à vista da ineficiência do evangelismo moderno. Talvez pudéssemos até denominá-lo evangelismo relâmpago. Por alguns instantes produz brilho intenso, mas logo se apaga. É possível ainda que haja um sopro de vida, de avivamento nas igrejas, mas não estamos conseguindo despertamento entre os milhões de povos sem Deus. É verdade que milhares e milhares de pessoas estão assistindo às nossas campanhas de evangelismo em massa, mas, na maioria, são crentes ou gente que frequenta a igreja. O de que precisamos é de um novo General Buff, que atinja os perdidos, tanto ricos como pobres. Os crentes do passado costumavam cantar um hino que dizia: bem-aventurado aqueles que, de coração quebrantado, com profundo sentimento, choram seu pecado. Nessas linhas estão contidos 3 elementos vitais: coração quebrantado, choro e pecado. Primeiro, o coração compugnado e contrito não o desprezará, ó Deus. Aliás, ele só usa vasos quebrados. Quando Jesus multiplicou o pão, primeiro pegou os pães do menino e partiu-os. Só então pode alimentar a multidão. O vaso de alabastro é outro exemplo. Só depois que ele foi quebrado, o aroma encheu o aposento. E o resto do mundo, Jesus também disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. E se para o Senhor foi assim, não deverá ser também para o servo? Pois quando procuramos salvar nossa vida, não apenas a perdemos, mas também destruímos a de outros. Em seguida, chorar pelo pecado. Jeremias clamou: provera a Deus a minha cabeça se transformasse em águas. E o salmista diz: torrentes de águas me nascem nos olhos. Irmãos, nossos olhos estão secos porque nosso coração também está. Em nossos dias é possível ver-se a religiosidade despida de compaixão. Que coisa mais estranha. Certa vez, alguns oficiais do Exército de Salvação escreveram a William Booth, dizendo que haviam empregado todos os métodos possíveis para levar pessoas a Cristo, e nada. E Booth lhe respondeu sucintamente: experimentem chorar. Foi o que fizeram, e experimentaram um avivamento. As escolas bíblicas e seminários não ensinam seus alunos a chorar, e é claro que nem o poderiam. Essa lição só se pode aprender com o Espírito Santo. E qualquer pregador, por mais títulos e doutorados que possua, não conseguirá muita coisa enquanto não experimentar uma profunda amargura de alma por causa dos pecados que se cometem hoje. Uma oração que David Livingstone fazia sempre era: Senhor, quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado deste mundo? E nós, acaso sentimos o peso da perdição da humanidade quando oramos? Será que ensopamos as lágrimas do travesseiro com uma agonizante intercessão como fazia John Welch? Conta-se que quando Andrew Bonar, deitado em seu leito, ouvia as pessoas caminhando pela rua nos sábados à noite, dirigindo-se para os bares ou teatros, sentia o coração pesado e clamava: eles estão perdidos, eles estão perdidos. Infelizmente, irmãos, não possuímos esse peso pelos perdidos. A maioria dos crentes conhece apenas uma longa sequência de pregações, eloquentes, sim, mas sem alma, sem lágrimas, sem ardor espiritual. E é tudo que os pregadores têm para oferecer hoje. E em terceiro lugar, o que dizer do pecado? Diz a Bíblia que os loucos zombam do pecado. E quem zomba do pecado é louco mesmo. Os sábios da igreja apontaram 7 pecados capitais. É claro que sabemos que eles estão muito enganados. Todos os pecados são capitais. Mas esses 7 são o ventre do qual nasceram mais de 70 vezes 70 milhões de outros pecados. São as 7 cabeças de um mesmo monstro que está devorando essa geração a um ritmo aterrador. Estamos vendo uma juventude amante de prazeres, que não liga a mínima para Deus. Infatuados com seu pseudo-intelectualismo, totalmente indiferentes às coisas espirituais, eles rejeitam os padrões de moralidade vigentes. Caiamos de joelhos, irmãos. Abandonemos a louca ideia de borrifar perfumes na impiedade individual e internacional com as nossas colônias teológicas. Carremos para toda putrefação rios de lágrimas, de oração e de pregações ungidas para que seja purificada. Há pecado no arraial? Há alta traição. Terei sido eu? Serei eu? Em nossas fileiras o pecado causa derrota e estagnação. Estará ele em mim, Senhor? Há coisas condenadas, capa e ouro. Há pecado entre os velhos e jovens. Pecado que leva a Deus a retirar sua bênção. Estará ele em mim, Senhor? Estará ele em mim? Entrará ele em mim? Estará ele em mim, Senhor?